Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Bom, eu volto aqui nesse momento de adoração a Deus, junto com vocês, para a gente realmente permitir que Jesus ele fale com a gente. Todos os dias somos desafiados, somos tentados, e a gente precisa da ajuda de Deus para que a gente permaneça fiel àquilo que a gente acredita. E o meu desejo é que neste culto você volte para essas verdades bíblicas e consiga suportar os desafios sem voltar atrás e sem desistir. Amém? É muito bom ter você aqui com a gente louva a Deus pela sua vida e a gente quer muito que você seja tocado por Deus neste momento de adoração, de culto ao Senhor. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração a Deus. Senhor, estamos aqui diante de Ti, te agradecemos por esta manhã, pelo Teu cuidado, por todas as oportunidades, Senhor, que o Senhor já nos concede nesse dia. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a servi-lo e a honrá-lo nesse santo dia. Que a gente possa entregar a Ti mais uma vez a nossa vida, Senhor, e ver, meu Deus, o Teu cuidar, ver a Sua direção, meu Pai, tomando os rumos da nossa vida e nos guiando realmente, meu Pai, para aquilo que é a Tua vontade. Nos abençoe, Senhor, e que cada pessoa que está nos acompanhando hoje, cada irmão, cada amigo nosso, que eles sejam tocados por Ti, que eles conheçam a Tua palavra e a Tua verdade. De Jesus. Amém. Amém, irmãos? Neste momento, a gente vai ouvir um louvor a Deus e logo depois eu volto para que a gente tenha um momento de reflexão na palavra do Senhor, tá bom? Fique com a gente e ouça a palavra de Deus. Jesus é melhor sim do que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele sim satisfaz. Jesus é melhor, sim, Ele é amor.
Amém. Bom, o texto que eu separei para que a gente tenha a nossa meditação hoje é o texto de João, capítulo de número 6, versículo de número 60. Ele diz assim para a gente: ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura. Quem pode suportá-la? Mas sabendo Jesus que os seus discípulos criticavam as suas palavras, ele lhes disse: isso vos escandaliza? Como seria então se vocês vissem o Filho do Homem subindo ou indo para onde estava? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que criam e quem o trairiam. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhe respondeu: por acaso eu não vos escolhi? Não escolhi vocês 12? Contudo, um de vós pertence ao diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois ele, um dos 12, haveria de trair. Amém. Bom, a gente já orou. Eu gostaria de concentrar esse momento aqui nesse cuidado de entender o que estava acontecendo e qual é o ensino de Jesus para a nossa vida com relação àquilo que estava acontecendo com eles naquele momento. Bom, para a gente entender o motivo dessa discussão e dessas falas de Jesus e até a gente se aprofundar um pouco mais no conteúdo desse texto bíblico, a gente precisa voltar um pouquinho atrás, o Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 1. Eu não vou ler tudo, é muita coisa para o nosso tempo aqui hoje, mas você precisa saber que na primeira parte aqui desse capítulo, do Evangelho de João, capítulo 6, Jesus ele realiza um grande milagre, ele multiplica pães e peixes, e ele alimenta uma multidão absurdamente grande. Ele dá comida para todo mundo enche a barriga, fica satisfeito, e Jesus ele faz isso porque o pessoal estava com fome, simplesmente porque eles precisavam de alimento, era uma necessidade deles naquele dia, e Jesus realiza esse milagre. Só que, depois disso ter acontecido, Jesus e os seus discípulos, eles pegam um barquinho e eles vão para outro lugar, vão para Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, a multidão acaba seguindo Jesus Cristo, eles vão ao encontro dele, e quando a multidão vai atrás de Jesus, eles estão novamente preocupados e interessados naquilo que Jesus tinha feito no dia anterior, que era aquele milagre que tinha alimentado todo mundo estava satisfeito, e por isso aquela grande multidão, uma multidão absurdamente grande, vai até Jesus Cristo novamente, buscando esse alimento, aquilo que daria para eles a vida humana, né? O pão, o peixe, aquilo que eles precisavam para sobreviver naquele dia. E aí Jesus Cristo ele começa um grande discurso, um discurso muito duro, que vai levar a esse texto bíblico que a gente acabou de ler, de João capítulo 6, versículo 60, onde os seus discípulos acabam indo embora e deixando ele depois dessas palavras, que na opinião deles foram palavras muito duras que Jesus disse naquele dia. E bom, a nossa mensagem hoje ela vai se concentrar nesse discurso de Jesus e entender o motivo dos discípulos de Jesus, aqueles homens que seguiam a Jesus, acabando por fim a abandonar ele naquele dia, ficando apenas os 12 que realmente vão com ele até que ele realmente cumpra a vontade de Deus. Bom, a situação que acaba colocando eles nessa encruzilhada, nesse momento de decisão sobre seguir a Jesus, continuar seguindo a Jesus ou abandonar ele a partir daquele momento, vem pelo fato de Jesus, lá no versículo de número 27, falar para eles que eles deveriam não mais trabalhar pela comida que se acaba, mas eles trabalharem pela comida que permanece para a vida eterna.
a qual só o Filho do Homem daria para eles, né? E aí, quando a gente vai para esse texto bíblico e a gente consegue olhar para tudo que estava acontecendo, a gente percebe que Jesus literalmente estava falando para eles tirarem os olhos das coisas passageiras e momentâneas da vida. Por mais que o pão, por mais que o peixe fosse necessário para a vida deles, aos olhos deles, e obviamente, Jesus está falando para ele, olha, mas vocês precisam se esforçar por coisas que são eternas. O pão que vocês comeram ontem e que alimentou vocês e que sustentou vocês, acabou. Ele passou. Ele nem já foi digerido pelo corpo de vocês. Tanto que vocês estão com fome novamente. Então, Jesus estava pedindo para que esses homens lutassem, trabalhassem e se esforçassem, não só homens, mas mulheres ali também, né? Por coisas que não eram mais passageiras. Coisas que transcendiam aquilo que é terreno e momentâneo. Coisas que realmente são eternas. Fome e sede a gente vai sentir. A gente vai ter várias necessidades nessa vida, né? Se a gente ouvisse esse discurso de Jesus, talvez ele ampliasse ele para novas necessidades do nosso tempo. Hoje, às vezes, a gente já não considera mais que a gente precisa só de comida e de bebida. Ou a gente já não considera mais que a gente precisa só de pão e de peixe, né? A gente diria para Jesus que a gente precisa da nossa carne também, que a gente precisa de uma casa, de um carro, que a gente precisa ter um trabalho estabilizado, que a gente precisa de muitas coisas no nosso tempo. Se a gente tivesse que conversar aqui sobre aquilo que é essencial para a vida, coisas que são essenciais, a gente ouviria muitas pessoas com diversas respostas. Mas olha, o ensino de Jesus aqui, que por mais que essas coisas sejam importantes, elas são passageiras, gente. Elas vão ficar para trás. A gente precisa, de alguma forma, colocar os olhos em coisas que são eternas. Sabe? Vocês já ouviram aquela charge onde a pessoa ela está no final da vida e agora ela está se encontrando com a morte e a morte está falando para ela deixar as coisas que ela conquistou aqui? Hã? É realmente isso que Jesus Cristo está tentando conversar com os seus discípulos. Olha, tem coisas que vocês têm que entender, vocês têm que começar a pensar naquilo que é eterno para a vida de vocês. A eternidade é logo ali, irmãos. A gente não pode desprezar o fato de que a gente vai ter fim aqui nessa vida. A gente não pode fechar os nossos olhos para a realidade de que a nossa vida é sim passageira. Por mais que a gente acumule dinheiro, por mais que a gente acumule conhecimento, por mais que a gente acumule poder nessa vida, a morte vai chegar para todo mundo. E por mais que a morte seja uma coisa que a gente não gosta de pensar nela, porque realmente é uma cisão, uma separação muito grande da nossa vida, é um rasgar muito forte, ainda assim é uma realidade. E é por isso que os discípulos estão escandalizados com Jesus, porque Jesus vai diante deles e fala assim, está na hora de vocês tirarem os olhos das coisas dessa vida. As coisas dessa vida vão passar e vocês necessitam começar a colocar os olhos em coisas que são eternas. Isso daqui é um baque muito grande para eles. É uma fala muito forte de Jesus. Tanto que depois eles vão dizer assim, olha, quem pode suportar um discurso desse? Não é o que a gente leu aqui em João capítulo 6? Não é? A hora que eles ouvem isso daí, lá no versículo de número 60, eles dizem assim, quem pode suportar uma fala dessa? Eu estou mais preocupado com as coisas daqui. Eu quero lá saber o que vai vir depois. Os meus olhos, os meus objetivos estão só nas coisas dessa vida. Só que Jesus ele nos convida a subirmos o nível da nossa vida, a subirmos o nível das nossas prioridades e a perceber que por mais que a gente precise de coisas aqui nessa vida, a gente tem que trabalhar, tem que se esforçar, que a gente tem que realmente buscar por coisas que são eternas. Não só pelo pão de cada dia, não pelo alimento só que é passageiro, que é momentâneo, mas a gente tem que começar a colocar os nossos olhos naquelas coisas que são eternas. Esse discurso ele continua sendo desafiador para o nosso tempo, porque, olha, muita gente só está preocupada com as coisas dessa vida. Quer saber como a gente percebe isso? É quando a gente tem que tomar uma decisão como os discípulos tiveram que tomar aqui. Parece para a gente que de Deus é prioridade para nós. Às vezes pode parecer que o reino de Deus, que é a vida eterna, é uma prioridade para a nossa vida. Se a gente fosse falar aqui, aquele linguajar evangeliquez, né? Todo mundo fala, não, de fato, Deus é prioridade, Deus é maior, primeiro lugar, Deus na minha vida. Isso daí está no discurso do pessoal do futebol lá, famoso, está no discurso do pessoal famoso, está no discurso de todo mundo. Só que quando a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida e escolher entre Deus e o nosso dinheiro, a gente fica com o nosso dinheiro.
Entre Deus e o nosso trabalho, a gente fica com o nosso trabalho. Entre Deus e a nossa realização pessoal, a gente fica com a nossa realização pessoal. Deus nunca é prioridade. O reino de Deus nunca é prioridade. A gente tem que pensar nisso. Está na hora de a gente começar a perceber e ser realista com aquilo que realmente é importante para nós. Tem um fato, o reino de Deus é mais importante. Mas o que tem sido importante para a sua vida? Jesus ele pergunta isso e ele confronta a nossa vida justamente nessa situação, né? E aí, Jesus Cristo, continuando o discurso dele, ele também vai dizer, lá no versículo de número 44, que todos aqueles que vão até ele e que creem nele foram enviados por Deus. É outra informação que ele oferece para as pessoas que estão em volta dele naquele momento. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, eu sei que todos aqueles que vêm até mim e que realmente estão crendo em mim foram enviados por Deus. Essas pessoas, elas não vão se perder. Jesus sabia disso. Tanto que, versículos seguintes, ele vai dizer assim que o objetivo de Deus é que essas pessoas que foram dadas para ele não se percam, não fiquem pelo caminho. E não só isso, mas que no futuro eles recebam a vida eterna. Então, assim, olha, tem muita gente que está ali, olha, no meio da multidão, que está em volta de Jesus, que está seguindo a ele, mas não foi dado para Jesus por Deus, não foi colocado ali por Deus. Sabe? É gente que vai continuar seguindo a sua própria vida. É gente que vai até ouvir as palavras de Jesus, acharem elas interessantes, mas eles estão muito mais preocupados com as suas vidas. É gente que realmente não vai seguir ele até o fim. Sabe? Situações vão acontecer, dificuldades vão acontecer, desafios, coisas vão acontecer ali que vão fazer essas pessoas ficarem pelo caminho. Jesus diz lá no versículo de número 65 que ninguém vem até ele se não for enviado pelo Pai. Se não for enviado pelo Pai. Até mesmo, irmãos, o ato de crer em Jesus Cristo é uma misericórdia de Deus, é um presente de Deus para a gente. Será que você já considerou o fato de que, por você conhecer a Jesus Cristo, você recebeu um presente de Deus? Você tem uma oportunidade única na sua vida. Para Jesus, isso daí é um presente de Deus. Olha, vocês que vão permanecer comigo são aqueles que foram enviados pelo Pai. Eu sei que muita gente vai ficar pelo caminho. Jesus sabia disso. Isso daí é um desafio para a gente hoje. É um desafio para pastores entender que nem todos que foram colocados no seu caminho, que ele vai encontrar na sua vida, vão permanecer até o fim. Muita gente vai ficar para trás, muita gente vai desistir, muita gente vai abandonar a fé. Infelizmente, isso daí é um fato. Deus realmente deseja salvar o mundo todo, mas nem todos serão salvos, nem todos crerão. Alguns realmente abandonarão a fé e ficarão pelo caminho. Bom, a última convicção que eu gostaria, a última informação que Jesus ele traz, que eu gostaria de trazer para vocês hoje, é que a convicção que nos faz realmente seguir a Jesus Cristo, ela é uma só. Ela é uma só. O que realmente faz a gente permanecer em Deus. E aí, a gente vai para a última parte desse texto bíblico aqui, que vai do versículo 60 até o versículo de número 71, onde alguns foram embora, a maior parte, né, os 90% foram embora, e ficou um grupinho de 12 pessoas ali em volta de Jesus. Jesus olha para eles, imagina a cena, uma grande multidão indo embora, um pessoal ficando ali, olhando para trás, vendo quem está indo embora, meio sem saber o que fazer, e Jesus pergunta para eles, e aí, o que vocês querem? Vocês quiserem me abandonar como eles, o momento é agora. E aí, a gente tem um texto importante aqui, não é? No versículo de número 68, o Pedro responde a essa pergunta de Jesus e diz assim, Senhor, para onde iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Em outras palavras, Pedro está falando assim, Senhor, que outra opção nós temos para a vida eterna? Irmãos, só Jesus pode nos dar a vida eterna. Somente Ele pode realmente nos dar a vida eterna. A gente realmente precisa colocar a nossa vida nele. Porque, olha, coisas acontecerão do momento que a gente conhece a Jesus até o momento que a gente vai alcançar a vida eterna que tentarão nos fazer desistir. E se os nossos olhos continuarem nas coisas terrenas aqui dessa vida, a gente vai sim desistir. A gente vai enfrentar problemas terríveis. Jesus
alertou os seus discípulos que não existe servo maior do que o seu Senhor. Ele estava falando, olha, eu, sendo filho de Deus, sendo o Senhor de vocês, passei por dificuldades. Será que realmente vocês acreditam que vocês não passarão por dificuldades também? Vocês passarão. Vocês terão problemas. Vocês enfrentarão privações, desafios diante de vocês. Né? Vocês terão dores nessa vida. Mas ele também lembrou seus discípulos, dizendo, olha, mas creiam, eu venci o mundo. Se ele também venceu o mundo, nós também venceremos os desafios dessa vida. Mas aí, olha, a gente realmente precisa colocar os olhos naquilo que Jesus Cristo prometeu como eterno. Ele prometeu para a gente a vida eterna, pessoal. Então a gente precisa saber. Ele vai nos dar aquilo que ele prometeu. Se os nossos olhos estiverem nisso, a gente nunca vai se decepcionar nele. Porque ele é fiel para cumprir as suas promessas. Agora, se os nossos olhos estiverem em uma conta financeira abastada, em uma vida saudável, sem nenhum problema de saúde, se os nossos olhos estiverem em Deus realizando todos os desejos do nosso coração, realizando todos os nossos sonhos, nos dando tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente sonha, a gente vai se decepcionar e a gente vai ficar pelo caminho. O convite de Jesus é um só. Trabalhem, lutem, me sigam sim, mas me sigam olhando para mim e entendendo que eu prometo para vocês hoje a vida eterna. É um desafio muito grande. Tão grande que muita gente abandonou Jesus naquele dia. Mas sabe de uma coisa? Jesus não quer ninguém seguindo ele com falsas esperanças, com falsas pretensões. Quem segue a Jesus sabe quem ele é. Quem segue a Jesus de fato sabe aquilo que ele promete. E ele quer nos dar a vida eterna. Amém? O desafio é grande, mas com a graça de Deus a gente vai permanecer nele. Se de fato foi Deus quem nos enviou até Jesus, a gente vai permanecer nele. Amém? Eu gostaria de orar por você no finalzinho agora dessa reflexão e pedir que Deus ele abençoe a sua vida. Feche seus olhos. Senhor, nós chegamos, meu Pai, ao final desse sermão. E o mesmo sermão, Senhor, desafiador, que foi ouvido por aquelas pessoas, foi ouvido por essas pessoas que estão me ouvindo hoje também. Não são minhas palavras, são palavras tuas. Eu venho diante do Senhor pedir a tua ajuda, pedir que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis a ti. Que a gente não abandone a tua palavra, Senhor, diante dos desafios, mas que a gente coloque os nossos olhos, meu Pai, em ti. Que a gente coloque, meu Pai, os nossos olhos na vida eterna. Que a gente não deixe o teu reino celestial, mas que os nossos olhos, meu Pai, sejam realmente na tua palavra. Por favor, Espírito Santo, fique conosco. Abençoe esses irmãos, sustente eles, meu Pai. Que eles realmente, meu Pai, permaneçam em ti, confiando em ti. Eu oro, meu Pai, por mim e por todos os que aqui estão, que eles permaneçam em ti até o fim, meu Pai. Lembrando daquele texto bíblico que o Senhor nos ensina. Quem permanecer fiel até o fim, receberá a vida eterna. Que nós sejamos um destes, Senhor. Fique conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, a todos vocês que nos acompanharam aqui nesses 30 minutos de oração e de reflexão na palavra de Deus. Desejo muito que Deus ele te abençoe. A gente está fazendo um culto mais simples, com o objetivo de alcançar você, que às vezes tem uma rotina mais corrida, né? Mas que Deus ele te sustente. Eu vou colocar mais um louvor aqui, que você ouça a palavra de Deus, esse desafio, que você continue firme nele, confiando que ele é fiel e para cumprir todas as promessas dele na nossa vida. Amém? Tchau, tchau e até a próxima. Para os temerosos não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra ti. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás.
salvar.